Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos falar sobre correio eletrônico e nós iremos especificar o Microsoft Outlook, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos entender o que seria correio eletrônico. Correio eletrônico nada mais é do que você ter um gerenciador de e-mail. É como se fossem antigas cartas antigamente, tudo bem? Então, tudo que for voltado para a parte de e-mail é, logicamente, o correio eletrônico responsável por fazer isso. É o seu envio e o recebimento utilizando a internet. Uma coisa importante que nós temos que citar também são as características. Um correio eletrônico ele pode ser gratuito, logicamente que temos pagos também. Ele possui alta velocidade, só que ele é diferente de instantâneo. Por que eu coloquei não instantâneo? Porque imagine só, se eu envio um arquivo para o professor Luiz, o professor Luiz está lá na China, por exemplo, quem garante que ele vai receber o e-mail ao mesmo tempo? Não tem. Mesmo que ele receba em questão de milésimos de segundo, não é em tempo real. E outra coisa, se lá na China, por exemplo, o professor Luiz estiver sem internet, ele não vai receber. Então, logicamente, que não é em tempo real. Por isso que eu citei aqui que ele é não instantâneo. Então, se a banca te induzir, falar que ele é em tempo real e que ele é em tempo instantâneo, falso, ele não é instantâneo, porque ele depende da conexão do meu emissor e também do seu receptor, tudo bem? Outra coisa, ele também pode ser utilizado para transferência de arquivos, mas lembrando que não é todo e qualquer tipo de arquivo. Por exemplo, a maioria dos gerenciadores de correio eletrônico estabelece que seja de 10 MB. Acima disso, não é possível. Tudo bem? Então, se falar que todo e qualquer arquivo pode ser enviado e recebido utilizando o correio eletrônico, falso. Tudo bem? Bom, vamos entender uma coisa importante, que é a composição. Esse aqui é o meu e-mail, e você tem que entender o seguinte, antes do arroba, seria a sua identificação, a sua caixa postal. Após o arroba, é o seu servidor de e-mail. Neste caso, o meu servidor de e-mail se chama Gmail, tudo bem? E ele tem fins comerciais. Então, percebam, antes do arroba, a identificação, a caixa postal. Após o arroba, é o meu servidor de e-mail, é o meu servidor de domínio. Lembrando, o correio eletrônico ele pode ter duas formas de se configurar. Ele pode ser via webmail, que seria online, na qual você precisa acessar o navegador, digitar o domínio, depois colocar o login, colocar a senha, e aí sim você vai ter acesso aos seus respectivos e-mails. Ou você pode ter um cliente de e-mail, também chamado de intranet, mais fácil para você entender, um aplicativo que permite gerenciar todos esses e-mails. Em específico, nós iremos abordar na aula de hoje o Outlook, que na versão mais nova também pode ser chamado de Mail, tudo bem? Então percebam, eu posso utilizar um e-mail dessas duas formas? Sim, você pode utilizar um e-mail dessas duas formas. Agora, se alguém te pergunta o seguinte, qual seria o melhor? Não necessariamente existe um melhor. Só que em quesitos de acesso, sempre o cliente de e-mail vai ser melhor no quesito, digamos assim, o histórico das mensagens. Por que seria o histórico da mensagem? Porque o webmail só vai funcionar se você tiver internet. Então, se não tiver internet, não vai. Diferentemente do cliente de e-mail. O cliente de e-mail ele é um aplicativo na qual fica armazenado localmente, na qual você pode ter acesso aos e-mails antigos, os e-mails até o momento da queda de conexão. Então, isso te traz agilidade. Mas, tirando os quesitos de segurança, tanto aqui quanto aqui, os dois são seguros. O problema mesmo é essa questão de conexão. Tudo bem? Bom, vamos entender como é que funciona a estrutura de um cliente de e-mail. Vamos entender como é que funciona a estrutura do seu Outlook. Independente da versão, existe algumas nomenclaturas, como eu coloquei lixeiras e itens excluídos, mas é padrão, seja na versão 2010, 2013 e 2016, a versão mais atual. Tudo bem?
Bom, caixa de entrada. Para que serve a estrutura caixa de entrada? Fica todos os e-mails que você recebe. Repetindo, todos os e-mails que você recebe ficam localizados dentro dessa pasta. Enviados. O que seria e-mails enviados? E-mails enviados é aquele que você envia e, logicamente, que o seu receptor recebe. Então, enviados, ele vai lá no receptor, chega lá. Então, uma vez que chegou na caixa de entrada do receptor, ele fica aqui em enviados. Agora, imagina o seguinte, eu citei para vocês que o cliente de e-mail, ele tem uma facilidade que ele te permite ter acesso aos e-mails antigos. E também ele tem uma facilidade, porque imagine só, eu preciso mandar, por exemplo, um material urgente para o professor Luiz, na qual eu estou sem acesso à internet no meu serviço ou, por exemplo, na minha casa. O que acontece? Eu sei que eu vou esquecer com a rotina do dia a dia, então eu pego, crio o e-mail que eu quero e envio. Mas aí você me pergunta, professor João Kleber, o senhor não tem acesso à internet. Então, logicamente, que se eu enviei, ele vai para a caixa de saída. E o que é uma caixa de saída? É um local temporário. Assim que voltar à internet, ele automaticamente envia, saindo da caixa de saída e indo para itens enviados. Agora, se eu não terminei de redigir esse e-mail, por exemplo, e não enviei para o professor Luiz, e eu vou falar o seguinte, eu preciso esperar a internet que eu preciso baixar um arquivo. Então, ele fica na caixa chamado de rascunho. E rascunho, palavra-chave, edição. Significa que você não finalizou, que você está construindo ainda este e-mail, tudo bem? Então, temos que ficar muito atento, porque rascunho e caixa de saídas não são iguais, eles são diferentes. Aqui está em edição e aqui só está esperando voltar a conexão com a internet, porque você já enviou, tudo bem? Lixeira ou itens excluídos, é quando você, por exemplo, recebe um spam, ou você pode configurar um remetente, por exemplo, que você não gosta daquele cara que fica mandando toda vez aquelas redes, né? Fica mandando coisas que não lhe, digamos assim, o insuportável, né? Aqueles caras da propaganda. Então, você automaticamente cria uma regra, cria um filtro para encaminhar para a lixeira ou itens excluídos. RSS Feeds, também foi citado esse assunto lá na aula de navegadores, na qual você pode configurar o seu navegador para receber notificações. O RSS Feeds, ele é digamos assim, um lembrete que você tem uma atualização naquele site que você cadastrou. Por exemplo, tem a aula nova do professor João Kleber lá na LAC. Tem um concurso novo, um edital novo no site da LAC. Então, todas as notificações vão ser encaminhadas para essa pasta. E nós temos spam, nós temos o lixo eletrônico. O spam são mensagens que você, digamos assim, mensagens que você não queria receber, aquelas mensagens em larga escala, tudo bem? Então, mensagens indesejadas, mensagens normalmente com fins publicitários, normalmente, tá? Elas são encaminhadas para o spam ou lixo eletrônico, tudo bem? E assim é a estrutura. Uma coisa muito importante, tá? Essa aqui é a estrutura padrão, mas é possível criar outra estrutura, tá? Eu posso criar uma caixa aqui de concurso, eu posso criar aqui de edital, aula de informática, aula de direito administrativo, aula de direito penal e assim por diante. Então, eu não preciso ficar somente nessa estrutura, mas essa aqui é a base que você precisa entender quando o assunto for correio eletrônico, quando o assunto for sobre Outlook. Já que nós falamos sobre, tá, a estrutura, agora nós iremos abordar sobre o envio de e-mail, tá? Quando você vai enviar um e-mail, gente, você tem 3 formas de se enviar, tudo bem? Todo mundo vai ter acesso ao mesmo e-mail e todo mundo vai ter acesso aos contatos
que estarão presentes nesse e-mail. Então, quando você coloca para, todo mundo verifica que o João teve acesso, que o fulano teve acesso, que o Beltrano teve acesso àquele conteúdo e para quem foi enviado. Quando você coloca CC, significa com cópia. Você envia um e-mail e a pessoa identifica que ela está sendo monitorada ou que está tendo um acompanhamento de uma outra pessoa. Normalmente a gente faz o seguinte, ó, eu preciso encaminhar um e-mail, por exemplo, ao meu superior e também tenho que mandar para uma outra pessoa para que ela acompanhe a resposta do meu superior para dar andamento no processo. Então, eu respondo para o meu superior e coloco com cópia para essa pessoa que precisa dessa resposta. Logicamente que o meu chefe vai identificar que eu mandei com cópia, que tem uma outra pessoa que está monitorando toda a nossa conversa. Então, com cópia significa dessa forma. É uma forma de acompanhamento. Tá? CCO. CCO é com cópia oculta. Muitas pessoas levam na maldade isso, né? Mas, na verdade, eu vejo como uma forma de você se precaver. Por que eu falo que é uma forma de se precaver? Quando você envia um e-mail com cópia oculta, normalmente é porque você tem assim um sinal de exclamação, uma dúvida, uma pulga atrás da orelha. Então, imagine o seguinte, meu chefe pediu um e-mail, né? Eu encaminhei o e-mail, mas eu coloquei com cópia oculta para o meu colega do lado da sala. Por que eu coloquei para o colega do lado da sala? Porque se o meu chefe, um dia, ou algum momento, falar, ó, eu te mandei você fazer isso e você não respondeu até o momento, eu falo, não, eu enviei, e tanto é que fulano de tal está ciente disso. Mas como? Porque ele teve acesso com cópia oculta. O teu chefe não sabe que ele estava sendo monitorado. O teu chefe não identifica, mas todo mundo que está com cópia oculta tem acesso aos e-mails que está em para, aos e-mails que está com cópia, e ele consegue visualizar o conteúdo também. Uma coisa que já caiu em concurso público e nós temos que ficar atentos, eu não sou obrigado a colocar contatos contatos para com cópia ou contatos para CCO. Para enviar e-mail, eu preciso de um somente um. Seja CCO, seja CC, ou seja para. Porque para estabelecer uma comunicação, eu preciso do emissor e do receptor. Agora, se vai ser normal, se vai ser com cópia ou se vai ser com cópia oculta, isso pouco me importa. Eu tenho que estabelecer somente um dos três. Tudo bem? Então, se ele falar que eu preciso obrigatoriamente criar para e com cópia, para com cópia com CCO, mentira. Você tem que ter, no mínimo, um. Bom, respostas automáticas, outra coisa que é bem interessante. As respostas automáticas, normalmente utilizado quando você tem um período de folga, quando você está com atestado médico, quando você está com férias, recesso no final do ano, você, toda vez que a pessoa te encaminhar um e-mail, né, você sabendo, o Outlook sabendo que você criou essa regra, que você não está trabalhando, que você está ausente, ele informa essa pessoa que enviou o e-mail e fala, olha, o professor João Kleber ele não está trabalhando, o professor João Kleber está em Cancún, quem me dera, né? Então, ele encaminha para você que ele tem uma resposta automática. Para que serve isso? Para que a pessoa não fique esperando, aguardando, ou imagine que o professor está fazendo de pouco caso, né? É porque realmente ele não está trabalhando. E você pode criar várias regrinhas interessantes, tá? Então, as respostas automáticas servem para isso. Algumas bancas são bem light na questão de Outlook, cobram somente ícones. E toda vez que cobrar sobre clipe, esse clipe significa que você vai anexar um arquivo, tá? Seja PDF, seja um vídeo, seja uma imagem, seja um texto. Lembrando, dependendo do servidor de e-mail que você esteja utilizando, ele tem limite de tamanho. Normalmente são 10 megas. Mais que 10 megas ele fala que não é possível, você tem que compactar esse arquivo ou pegar um outro arquivo. Outra coisa que é muito importante, você também pode anexar uma mensagem, está até escrito aqui, ó. Quando tem um clipezinho, significa que você vai anexar um arquivo. Se tem um clipezinho em cima da mensagem, por exemplo, o professor João Kleber mandou
um edital para o professor Kleber. E aí ele pegou essa mensagem e anexou dentro da outra mensagem e encaminhou para o professor Luiz. É possível? Sim, eu posso anexar tanto o arquivo quanto mensagem. Beleza? E aí, como que eu sei que a mensagem possui anexo? Aqui está um exemplo claro. Ó. Eu tenho D para ICC, eu tenho um assunto e o anexo sempre fica embaixo do assunto. Então, aqui eu tenho dois anexos. Eu tenho notificação e eu tenho boleto. Tá? Então, como que eu sei que a mensagem tem anexo? Simples, abaixo do assunto vai ter as notificações aqui, os arquivos e até os seus respectivos tamanhos, tudo bem? Aí eu posso ter somente dois anexos? Não, vai depender da quantidade do servidor. Então, eu posso ter 3, 4, 5, 10, desde que não alcance o tamanho da mensagem. Vamos falar também, gente, sobre a parte de organização de e-mails. Eu citei para vocês que é possível criar novas pastas, só que eu não citei para vocês como que eu faço isso. Então, simples, aqui está a minha caixa de entrada, né? Isso aqui é realmente o meu e-mail, e eu cliquei com o botão direito, na qual eu vou colocar nova pasta. Então, eu posso criar uma nova pasta chamada LAC, e aí entro dentro de LAC, crio nova pasta, que seria, na verdade, uma subpasta concurso, e posso ir criando. Então, eu posso criar várias pastas, eu posso criar várias notificações. Isso aqui é uma caixa de entrada, por exemplo. Isso aqui é o padrão do professor João Kleber, mas eu posso criar outras pastas. Eu posso organizar, eu posso criar filtros. Por exemplo, todos os e-mails que têm o domínio LAC Concursos, eu posso encaminhar para a pasta LAC. Todos os, por exemplo, os domínios que sejam do Estado, pode ser para a nomenclatura do Estado, por exemplo. Então, percebam, tá? Eu consigo gerenciar o meu e-mail de forma através de pastas e subpastas, tá? Bom, agora uma coisa interessante também sobre e-mail que cai, organização. Quando você manda um e-mail muito importante, e aí você quer ter a certeza que a pessoa recebeu, que a pessoa leu aquele arquivo, você pode colocar uma regrinha. E essa regrinha pode ser chamada de confirmação de entrega, né? Quando você enviou e o cara tem a certeza que ele recebeu o e-mail. Ou você pode colocar confirmação de leitura. Como que eu coloco isso, professor João Kleber? O cara, para abrir o e-mail, ele vai ter que vai aparecer como se fosse um lembrete visual. Ele fala assim, ó, essa mensagem solicita confirmação de leitura. E aí ele vai colocar o sim e automaticamente vai chegar uma mensagem para ti. Então, percebam, quando você abre a mensagem, né, você vai nas opções, lá na guia, no grupo controle, você pode utilizar confirmação de entrega e confirmação de leitura. Você pode criar isso para te trazer credibilidade, tudo bem? Outra coisa também que é sobre organização de e-mails, que eu tinha citado anteriormente, lá sobre lixo eletrônico, é o seguinte, tem uma pessoa que fica encaminhando e-mail para mim, professor João Kleber. Eu posso bloquear esse cidadão? Bloquear esse cidadão você não consegue, tá? Mas você consegue criar regras de filtro. E como que seriam essas regras de filtro? Você vai colocar aqui, ó, através desse ícone que está na mensagem, você manda ele para lixo eletrônico. Isso aqui é do 2010, isso aqui é de 2010, isso. E isso aqui é 2003, 2016, tá? Mas praticamente o ícone é o mesmo, não tem muita diferença. O que acontece? Quando você clicar nessa setinha em informar o contato da pessoa, todo e qualquer e-mail que essa pessoa mandar não vai chegar na sua caixa de entrada. Ele automaticamente vai para lixo eletrônico. Outra coisa importante, o lixo eletrônico ele é como se fosse a lixeira do sistema operacional Windows. Ele tem um tamanho. Então, você pode restaurar o e-mail que está no lixo eletrônico? Claro que pode. Você pode até tirar o filtro se você quiser. Não, agora esse cara a gente fez as pazes, a gente vai voltar a conversar. Mas tem que lembrar o seguinte, dependendo do tempo que o seu e-mail esteja anexado lá dentro, você pode ter perdido todos os seus arquivos. Não perdido seus arquivos do e-mail em si, mas que esteja dentro do lixo eletrônico, porque ele vai armazenando conforme o tempo, e aí se você esperou muito tempo, tem arquivos mais novos, ele vai deixando os mais recentes. Tudo bem? Então percebam, é possível bloquear as pessoas
os contatos, mas não é possível bloquear em si de você receber a mensagem. Sempre você vai receber a mensagem, mas ela automaticamente vai ser encaminhada para lixo eletrônico, beleza? Próximo, que é a parte de organização de e-mail, gente. Isso aqui é uma caixa de entrada, né, onde que eu recebo todos os e-mails. E aí, por exemplo, você pode perceber que eu selecionei 3 e-mails, né? Esse aqui foi uma questão da VUNESP, se eu não me engano. E aí ele fala o seguinte: estou com 3 e-mails. É possível excluir, é possível, por exemplo, na verdade, é possível responder, é possível fazer o quê com 3 e-mails selecionados? Quando você faz uma seleção de 3 e-mails, a única coisa que você consegue tomar não é responder a todos, é somente encaminhar. Então, a seleção de mais um e-mail, você só vai conseguir fazer... Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na LAC Concurso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da LAC Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula. Tchau. A parte de encaminhamento, tá? Você não consegue fazer mais nada que não seja isso. Tranquilo, gente? Próximo, cancelamento de mensagens. Tem que ter muita atenção nesse tópico aqui, tá, gente? Eu até separei para vocês, mas eu quero que vocês coloquem muita cautela, tá? Porque caiu uma questão de 2018 agora, referente sobre isso. Muitas pessoas marcaram como errado e estava correta, mas tem que ter muita atenção. Uma vez que você envia um e-mail, gente, é possível cancelar esse e-mail seguindo somente 2 regras. Primeiro, a pessoa não pode ter aberto o e-mail dela e recebido. Segundo, para você cancelar, ela tem que estar no mesmo grupo, tá? Que a gente chama de exchange, que seria a mesma corporação, seja organizacional, trabalho, ou de educação, né? Acadêmico. Então, e tem que ter uma conta de e-mail Office 365, tá? As anteriores, não. Aqui ele não foi tão exigente, ele não colocou a conta em si. Ele não falou se era 2010, se era 2013, se era 2016. Ele perguntou se podia. Pode, sim, mas tem 2 regras. Tem que ser da mesma corporação, e isso ele colocou, e o usuário não tenha recebido ainda. Tá? E outra coisa importante, se você mandou para 10 pessoas, tá? E cancelou a mensagem só vai cancelada das pessoas que não visualizaram ainda. Se das 10, 4 já recebeu, já foi as 4. Você vai conseguir cancelar somente de 6. Então, tem que ficar muito atento com isso, tá, gente? Muito atento mesmo. Se perguntar, é possível cancelar? Sim. Mas quais são as regras? Não tenha recebido e que você faça parte da mesma rede corporativa ou da mesma rede acadêmica, beleza? Como que faz? Aqui a mensagem, você vai na guia mensagem, vai em ações e cancelar. Tudo bem? Se não tiver essa opção, significa que você não tem o Office 365. Mas a banca não vai ser tão pesada, não vai cobrar questão se é 2013, 2016. Ele vai te perguntar se pode, mas tem 2 critérios. Se não recebeu e se faz do mesmo grupo, tá? Prioridade, outro assunto que está caindo bastante nesse ano de 2018. Quando você manda uma mensagem, a mensagem ela é muito importante, por exemplo, você quer destacar
você quer colocar um lembrete visual para o usuário. E esse lembrete visual é chamado de prioridade, na qual você tem 3 prioridades que você pode colocar a mensagem. A primeira prioridade é alta. Como que eu sei que aquele e-mail é muito importante? Porque ele vai ter essa representação da exclamação. Por exemplo, eu tenho que montar a aula de informática para a prova de amanhã, então a prioridade é altíssima. Coloco lá a prioridade alta e como que o professor Luiz vai identificar? Pelo sinal da exclamação. Agora, se eu tenho uma material que eu tenho que fazer para novembro, certo? Eu encaminho o e-mail, mas eu coloco prioridade baixa. Ela é representada pela essa seta para baixo. Tudo bem? E se eu mando um e-mail, por exemplo, eu quero acompanhar o edital da Polícia Rodoviária Federal deste ano de 2018, né? O que acontece? Como que eu quero fazer o acompanhamento? Eu coloco a bandeirinha. Então, se você analisar bem a bandeirinha de um futebol, por exemplo, é para quê? Para acompanhar se a jogada está correta. Então, a bandeirinha aplicada aqui dentro do Outlook é a mesma coisa. É para você acompanhar aquele determinado e-mail, aquele determinado assunto. Tudo bem? E nós chegamos agora à parte de atalhos, tá? A parte de atalhos, gente, é bastante importante também, porque no Outlook eles não tinham o hábito de cobrar, mas no ano de 2018, 2017 eles cobraram alguns e nós temos que ficar sempre aptos, sempre pensando à frente, né? Sempre sendo proativos. E aí, primeira coisa, quando você vai criar um e-mail, existem 2 formas. Você coloca Ctrl+N de New, né? Ou Ctrl+Shift+M de Messenger, que seria mensagem de e-mail. Então, essas 2 formas, você consegue abrir um e-mail. Para responder o e-mail, somente para o contato, Ctrl+R. Então, percebam, você recebeu um e-mail, nesse e-mail tem vários contatos lá atrelados. Se você quer responder somente para essa pessoa que te encaminhou o e-mail, você aperta Ctrl+R. Agora, se eu quero responder para a pessoa que me enviou e para todas as pessoas que estão com cópia, você tem que apertar o Shift no meio, Ctrl+Shift+R. Então, ele vai para responder a todos. E, se eu quero pegar o e-mail, por exemplo, e encaminhar para uma outra pessoa, Ctrl+F. Então, Ctrl+F ele permite que você encaminhe para uma outra pessoa. Se eu quero fazer a sincronização, se eu quero visualizar quem mandou e-mail ou se o e-mail meu que estava na caixa de saída saiu da caixa de saída, eu aperto ou Ctrl+M ou F9. Esses 2 atalhos, eles permitem visualizar e-mails enviados e recebidos novos. Então, esses atalhos aqui é imprescindível que você conheça. Ctrl+N ou Ctrl+Shift+M, novo e-mail. Ctrl+R, responder. Ctrl+Shift+R, responde, mas para todos. Ctrl+F, vou encaminhar. Ctrl+M e Ctrl+F9, eu faço uma sincronização, tá bom? Assuntos importantes que você não pode esquecer, tá? Primeiro, se na sua banca falar que é possível anexar arquivos executáveis, a sua banca já está te induzindo ao erro, porque é falso. Não é possível. Os e-mails que têm .exe, .bat, .com são bloqueados. Ele já fala, esse arquivo não pode ser anexado. Então, primeira atenção que você tem que ter em concurso público. Outra coisa, em uma única vez só é possível encaminhar, como eu citei anteriormente. Não é possível imprimir todos os e-mails de uma única vez, somente de um em um. Se for anexar várias pastas, compacte. Por que é compactar? Porque senão vai caber devido ao seu tamanho. Os programas de correio eletrônico não possuem uma opção para bloquear e-mails de pessoas ou domínios específicos. É como eu citei anteriormente. Os e-mails você pode redirecionar para ir para o lixo eletrônico, mas ele não pode ser bloqueado, tá? Você vai criar simplesmente uma regra. E aí eu falei para vocês que são os filtros que eu acabei de citar, né? Para o lixo eletrônico. 6. Tanto o texto digitado na mensagem quanto o corpo do texto, eles são visualizados a ortografia. Então, se ele falar que é somente o corpo de texto,
falso. Tanto o título quanto o corpo de texto estão verificados a ortografia. Itens excluídos. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Se não conseguir encontrá-lo nesse local, verifique a pasta itens recuperáveis, que você pode acessar usando a ferramenta recuperar itens excluídos. Mas você só consegue recuperar os itens excluídos no 2013 e 2016. Só para você entender. Você foi lá, foi no lixo eletrônico e excluiu esses arquivos. Uma vez que você excluiu esses arquivos, é possível recuperar se você estiver utilizando o 2013 e 2016. Caso contrário, uma vez que você excluiu da lixeira, ele automaticamente é excluído. Tudo bem? Então, fiquem atentos. E esses são os quesitos que caem sobre o Outlook. Agora vamos começar a responder questões, gente. Primeira questãozinha, tá? Do ano de 2018 para o cargo de analista. A imagem a seguir, retirada do Microsoft Outlook 2010, em sua configuração padrão, mostra algumas marcas que podem ser colocadas em mensagens de e-mail. Vejam que é uma bandeira. Poderia ser uma exclamação ou poderia ser uma setinha para baixo. Assinale a alternativa que apresenta o nome dado ao Microsoft Outlook 10 para as marcas apresentadas na imagem. Não é efeito, tá? Não é prioridade, seria o seu acompanhamento, tá? O acompanhamento, porque a prioridade pode ser representada por baixa ou por alta. Exclamação alta, seta para baixo, baixa prioridade. Indicador não, controle ocultado, pelo amor de Deus. Tudo bem? Então, gabarito alternativa C. No Microsoft Outlook 2010, para notificar outras pessoas sobre ausências temporárias, como período de férias, para que as pessoas enviarem e-mail saibam que você não responderá às suas mensagens imediatamente, é necessário configurar o Social Connector, pelo amor de Deus, calendário, não, adicionar lembrete, não, respostas automáticas, e compromisso também não. Adicionar lembrete é só uma forma visual, tá? Mas não vai responder automaticamente, como ele sugere aqui, tá? Então, algumas pessoas ficarem em dúvida entre adicionar lembrete e resposta automática. A resposta automática, ele automaticamente manda para você, tá? Adicionar lembrete é só para você ficar lembrando que vai ter algum evento, algum compromisso em determinada data, tá? Bom, mais uma questão de 2018 para o cargo de guarda municipal da Prefeitura de Suzano. Ele fala o seguinte: no Microsoft Outlook 2010, em sua configuração padrão, um uso comum relacionado à organização dos e-mails recebidos é a criação de pastas dentro de outras pastas. Para criar uma pasta dentro de outra pasta, deve-se clicar com o botão secundário do mouse sobre a pasta em que se deseja criar uma subpasta e no menu Contexto Aberto escolher nova caixa de entrada, não. Nova subpasta, nem existe isso. Nova pasta. Não tem criar nova e não tem nova também. Então, gabarito C, tá? Independente se for uma pasta dentro de outra pasta, que se transforma numa subpasta, sempre vai ser nova pasta, tá bom? Agora, Assembleia Legislativa, né? Esse ano de 2018. Fala o seguinte: assinale a opção que descreve corretamente o conteúdo da caixa de saída do Microsoft Outlook. As mensagens cujas solicitações de envio ainda não foram completadas. Então, vamos colocar o sinalzinho de interrogação, que até então ela está correta. Vamos ver se tem alguma melhor do que esta, tá? E nós sabemos que a caixa de saída está tudo certo, você já editou e você enviou. Por algum problema de conexão, não chegou ainda. Mensagens da caixa de entrada consideradas spam. Pelo amor de Deus, né? Você não está recebendo, você está enviando. Então, elimina-se a alternativa B. Mensagem de fato entregue ao destinatário. Errado, porque caixa de saída, porque não recebeu ainda. Mensagens deletadas da caixa de entrada. Piorou, é itens excluídos. Rascunhos de mensagem que estão sendo
preparadas. Não estão sendo preparadas, elas já estão prontas. Ela só não foi chegado, né, o seu envio. Então, não foi contemplado ainda, seja problema de conexão. Logicamente, que a alternativa que mais se encaixa aqui é a alternativa... Opa! Desconsidera aqui, gente. Deixa eu colocar aqui até... Até colocar aqui para vocês que é a alternativa A, né? Próxima questão. Itaipu, né? No ano 2017, para o cargo de assistente. E vamos lá, ele faz algumas associações, né? Ao enviar uma mensagem eletrônica por meio do Outlook Express, você também indicou um e-mail em CCO, que significa cópia oculta. Nessa situação, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Então, CCO significa que a pessoa teve acesso ao conteúdo, né? Teve acesso aos contatos, mas as outras pessoas não sabem que estão sendo monitoradas. Então, vamos visualizar. Todas as pessoas informadas pelo remetente receberão a mensagem. Lógico que receberão a mensagem, tá? O destinatário do e-mail CCO poderá visualizar o e-mail contido em para. Sim, ele visualiza em para, em cópia, então verdadeiro também. O remetente não poderá visualizar os endereços de e-mail de todos que receberam a mensagem. Pelo amor de Deus, né? Se eu estou enviando, lógico que eu vou ter que saber o e-mail, gente. Falso. Cada destinatário saberá para quem a pessoa foi enviada. Aqui não, porque o CCO vai deixar oculto. Ninguém vai identificar, né, que seja com cópia ou com para, que os CCOs têm acesso a essa mensagem. Então, falso. Então, ficou verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Então, gabarito, alternativa A. Tudo bem? E a última questãozinha nossa, né, dessa foi bem fresquinha, aconteceu há pouco tempo, no Bampará, né? A FADESP foi a banca realizadora e fala o seguinte: considerando que o aplicativo Outlook 2016, versão para a área de trabalho, é correto afirmar que o usuário pode anexar arquivos armazenados no computador em suas mensagens, mas não é permitido anexar outra mensagem de e-mail do Outlook. Claro que é, então você já elimina essa de cara. É possível tanto o arquivo quanto uma mensagem. Não é disponibilizado ao usuário uma funcionalidade que verifique a ortografia e gramática na língua portuguesa. Tanto é que você pode verificar o corpo do e-mail e o título de e-mail. Marque errado também. O texto das mensagens eletrônicas não pode ser formatado, ou seja, não há opção de mudar o tipo, tamanho, cor de fonte. Gente, se eu posso formatar, verificar a ortografia no título, no corpo, logicamente que eu posso colocar a cor que eu quiser, a formatação que eu quiser, então elimina-se também. D. O usuário pode criar uma nova pasta, mas não pode criar dentro das pastas nativas, como caixa de entrada, rascunhos, itens enviados e itens excluídos. Espera só um momentinho, liga o sinal de alerta que eu vou explicar depois. O usuário tem a flexibilidade de trabalhar online ou offline com o servidor de e-mail. Sim, verdadeiro. E por que a D está errada? Tá? Porque eu posso criar dentro da caixa de entrada, eu posso criar dentro de rascunhos, eu posso criar dentro de itens enviados. Então, essa questão ela está errada. Logicamente que eu posso fazer essa criação. Tá? Eu coloquei o sinal de interrogação por causa dessa palavra que ele coloca, ó, pastas nativas. Também poderia colocar pastas padrões. Então, pode sim criar. Gabarito, alternativa E. E aí as pessoas podem ficar, poxa, mas como assim trabalhar online ou offline? Porque o Outlook, ele te permite que você edite um e-mail, faça um rascunho e envie. Quando voltar à internet, já vai automaticamente saindo da caixa de saída para itens enviados. Ou quando você voltar à internet, você já recebe e-mail de forma automática. Tudo bem? Bom, opa, não é alternativa D aqui não, hein, gente? Alternativa E. E assim nós finalizamos mais uma aula aqui na LAC Concursos, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, façam uma avaliação e lembrando, esse é um assunto essencial que está se cobrando muito. Por quê? E-mail é documento formal.
cabe até processo via ele. Então as pessoas querem saber se você consegue entender o que é o e-mail, consegue manipular o e-mail, consegue gerenciar o e-mail. Tudo bem? E respondam questões, gente. Porque só assim você vai massificar seu conhecimento, tá bom? Uma boa semana, tá? Tenham ótimos estudos e a gente se vê. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, vou pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, o link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá